uma redução mais significativa com serviços de terceiros, né, pessoa física e jurídica, e um destaque não muito positivo, uma redução com investimentos, bastante significativa de 40%, nesse primeiro quadrimestre de 2015 em relação ao anterior. Em síntese, a despesa, considerando os repasses, né, financeiros para a Câmara, para a Fundação Jardim Botânico e a autarquia municipal, os restos a pagar pagos durante esse período, a despesa cresceu pouco mais de 10% esse quadrimestre em relação ao anterior. Com relação à execução orçamentária, o orçamento aprovado, aí considerando a administração direta somente, é de cerca de 489,8 milhões, atualizada a item. Nesse período foram empenhadas despesas da ordem de 219,8 milhões, que corresponde a quase 45% quando relaciona a despesa empenhada em comparação com a dotação atualizada, os 489,8 milhões. Com relação à despesa liquidada, que é a relação despesa liquidada e despesa empenhada, significa dizer que 66,1% da despesa empenhada foi liquidada. E dessa despesa liquidada, 119,6 milhões, correspondendo a 82,3%, foram pagas. Nesse período, como já foi empenhado quase 45%, o desempenho da execução orçamentária, ela está um pouco acima de 4 dozeavos, né? 1 dozeavos por mês, 4 dozeavos daria 33,3%. Então já está atingindo quase 45%, a velocidade está um pouco maior. E a performance da despesa paga, acho que está razoável em função das dificuldades econômicas que a Prefeitura está passando esse ano aí, com queda de receita. Com relação ao resultado primário, é interessante destacar que quando se compara as receitas totais com as despesas totais, lá na penúltima linha, o resultado primário, que é a economia de recursos para pagar os encargos da dívida, basicamente, foi de 16,3 milhões de reais, né? Bem acima da meta prevista na LDO, que é 6,5 milhões. Ou seja, até aqui o superávit, né, está 151% maior do que a meta prevista na LDO para 2015. Né? Ou seja, está em consonância, né, com uma margem boa ainda até o final do ano. Com relação ao resultado nominal, expressa o comportamento do endividamento, o estoque da dívida do município, né? Como apresentamos em fevereiro, quando da apresentação e demonstração do terceiro quadrimestre de 2014, ocorreu um crescimento na dívida consolidada, ou dívida bruta já, né? Então, isso no terceiro quadrimestre de 2014. Então, quando compara os dois quadrimestres de 2015 em relação a 2014, ocorre, como vocês estão observando, esse crescimento na dívida consolidada ou bruta de mais de 21%, né? Ou seja,
em termos nominais, 14,5 milhões de reais. Com relação a deduções, houve também uma redução, principalmente em função da redução do ativo disponível, que é o recurso financeiro em bancos da Prefeitura, e um aumento nos restos a pagar processados, ou despesa liquidada já, né? Então, em razão disso, a dívida consolidada líquida teve esse crescimento percentual grande aí, né, de 445%, e em termos nominais um crescimento de 21,9%, quando se dá essa comparação. Então, o resultado nominal, ele significa dizer, a leitura aí, é que o crescimento da dívida fiscal líquida da Prefeitura cresceu quase 22 milhões quando compara o primeiro quadrimestre de 2015 em relação a 2014. Então, esse crescimento, ele está bastante distante da meta para 2015 fixada pela LDO, que é de reduzir o endividamento, o estoque da dívida, em pouco mais de 710 mil reais, né? Então, a nossa tarefa até o final do ano é reduzir significativamente esse crescimento que ocorreu em 2014 e que está impactando negativamente nessas comparações que estão sendo feitas aí. Com relação ao balanço orçamentário, quando comparamos as despesas totais da Prefeitura no primeiro quadrimestre com as receitas totais, significa dizer que as despesas totais corresponderam a quase 93% das receitas totais. E na comparação, como os senhores estão observando, um superávit orçamentário de mais de 12 milhões de reais, né? Isso é explicado basicamente pela influência da sazonalidade da arrecadação com o PVA e com o IPTU, né? A primeira parcela do IPTU foi paga agora em abril, né? As datas de vencimento são quase do meio do mês para frente, por isso que em grande parcela acusa esse superávit. Parte desse valor, uma parte significativa desse valor, ela está provisionada já para realização do pagamento da primeira parcela do 13º do funcionalismo, que vai ocorrer agora no mês de julho. Com relação à dívida municipal, como já foi apresentado nos 2 slides anteriores, a dívida consolidada em 30/4 de 2014 era de 66, quase 8 milhões, contra uma dívida consolidada de 81, quase 3 milhões em 30/4 de 2015, apontando aquele crescimento. Bom, como a gente compara os 81.276.644 reais com o limite máximo de endividamento, está lá, limite máximo 2015, 666.429.680 reais. Como é que acha esses 666? Lá embaixo, na última linha, em memória, está lá, receita corrente líquida, 2015, 555.358.067 reais. Isso vezes 1,20
Os 555 vezes 1,20 vai resultar nos 666 milhões. Por que se faz isso? Para que serve isso? Porque você tem uma resolução do Senado Federal que estabelece um teto de endividamento dos municípios em até 120% da receita corrente líquida. Então, por isso é feita essa conta. Como a dívida consolidada do município está em 81.276.644, ela corresponde a 14,6%, né, da receita corrente líquida, né? E o município, em tese, poderia atingir 666 milhões, né? Mas o parâmetro é a dívida consolidada líquida, que hoje está na penúltima linha em R$ 26.926.556 reais, e que corresponde somente a 4,8% da receita corrente líquida, que é 555 milhões. Subtraindo esses 26 milhões dos 666, dá a diferença do limite. Então, em tese, o município, tendo como base o primeiro quadrimestre de 2015, em tese poderia se endividar em mais 639 milhões de reais. Não sei se foi confuso, né, mas a gente está à disposição para maiores esclarecimentos com relação a isso. Senhor presidente, a partir de agora, com a sua autorização, a gente passa por uma... Fique à vontade, secretário. Passo a palavra para o Alexandre. Obrigado. Bom, gente, boa noite. Vamos dar seguimento aqui ao nosso relatório de metas, né? Até peço desculpa para os senhores, que quase que eu não vim hoje, porque eu estava na Argentina comemorando a vitória do meu time, aí eu quase que me atrasei, mas eu estou aqui, tá? Como é que é, né? Do coração a gente tem que dar valor, né? Então, gente, é o seguinte, ó. Com relação às metas bimestrais de arrecadação, é um relatório já de costume, né, da gente apresentar nessa casa, os comparativos que nós temos dos valores de metas, né? A gente faz um quadro aqui consolidado de prefeitura, para ver a comparação dos valores que nós temos da prefeitura e das autarquias. Então, são metas bimestrais que a gente apresenta agora, somado um quadrimestre. E a gente chegou nos seguintes valores. Frisando que é regulamentado pela lei complementar, né, já é repetitivo, né, no artigo 13, instrução normativa 5 do tribunal. Os números são os seguintes. No primeiro quadrimestre, a prefeitura estimou a arrecadação de 158 milhões e 587 mil, né? E ela fez uma previsão de 141 milhões e 969. E ela arrecadou 158 milhões e 587. Então, ela teve um valor a maior de arrecadação nesse quadrimestre, de 16 milhões e 618. Esse resultado, ele é explicado, até conforme o Nestor falou, nós temos as receitas eventuais no primeiro quadrimestre, né? O IPVA e o IPTU, né? A gente queria muito que essas receitas se mantivessem, né, Nestor? Mas, infelizmente, no decorrer dos quadrimestres, elas não acontecem, né? Mas apresentou um valor a maior de arrecadação de 16 milhões, referente ao valor que a prefeitura tinha previsto, tá? Já no consolidado, evidentemente, nós temos as autarquias, houve uma previsão de arrecadação de 160 milhões e arrecadou 178, né? Então, as autarquias, o município também teve lá, com a prefeitura, teve, nesse quadrimestre, um valor a maior de receita de 17 milhões e 900 mil reais, tá? Em seguida, a gente vai explanar rapidamente para os senhores a questão dos limites, né? Todos sabem que a prefeitura, ela tem, dentro de suas receitas próprias, valor, e vinculados, valores obrigatórios arrecadados, no mais ou no menos, né? E chegamos na seguinte situação. Na saúde, isso aí só fala a prefeitura, né? Quem é obrigatório a gastar o limite é só a prefeitura, aqui não tem essa obrigatoriedade. No primeiro quadrimestre de 2015, a prefeitura aplicou 20,26% de seus impostos de transferências para a área de saúde. Que significa o quê? Ela aplicou 22 milhões e 32 mil dos 108.767 arrecadados. Na emenda constitucional 29/2000, nós temos um limite mínimo de 15%. Então,
Poços de Caldas mantém-se bem acima, né, do limite legal e constitucional que tem que se aplicar o valor. Em seguida, no ensino, nós temos uma situação um pouco adversa, mas é perfeitamente normal, tendo em vista o aumento da arrecadação, né? Vocês podem perceber que a base de cálculo 108.767 é a mesma da saúde, né? E a educação, ela, no decorrer do exercício, ela vai tomando forma, de modo que a gente, com certeza, atinge os 25%, 26% de gasto, né? Então, chegamos ao seguinte valor. Nós aplicamos, nesse quadrimestre, 22,48%, dos 108.767 arrecadados. Então, nós aplicamos 24.452.000. O limite mínimo do é 25%, que o município vai atender, com certeza, no decorrer dos outros meses, de maio a dezembro. Tá? No Fundeb, que já é um recurso, que é uma transferência para nossa, né? É um recurso que vem de fora para a gente, existe um limite mínimo se aplicar com profissionais do magistério, com profissionais, né, do ensino, 60%. Pós-Caldas, até o primeiro quadrimestre, ele tem uma arrecadação de 21.133.000 e aplicou 17.734.000 em gastos com profissionais, que resultou 83,92%. Então, estamos mantendo o limite até um pouco mais, né, de gastos com profissionais do ensino, né, que a legislação nos obriga, né. Em seguida, nós temos duas comparações de gastos com folha de pagamento, né. Os senhores podem observar que, no primeiro quadrimestre, a Prefeitura aplicou 47,01% de sua receita corrente líquida, 157.233.82, que é a receita corrente, e aplicou 73.917 milhões em gastos com aplicação de pessoal. E o município, de maneira consolidada, né, Prefeitura e autarquias, aplicou 46,90% de suas receitas corrente líquidas, né. Estamos abaixo do índice prudencial exigido, que é 51%, que significa 95% dos 54%, né? Então, o município, nesse quesito, procura manter abaixo o limite de gasto com o pessoal, né? Que é a maneira correta. Nesse item, até foi uma sugestão em 2008 da Câmara, né? E está embasado no artigo 45 da Lei 101, que era um rápido quadro das despesas em conservação do patrimônio, né? O município, ele constrói e depois tem a obrigação de manter, né? Com reformas e, enfim. Chegamos nos seguintes valores. No primeiro quadrimestre, em manutenção e reformas, em bens patrimoniais, nós aplicamos R$355 mil, tá? Em incorporação, né? Haja visto que se você adquire, você incorpora no patrimônio. Obras e instalações, R$3.711.000, né? Isso aí, gente, é de janeiro a abril, tá? E equipamento materiais permanentes, 209.087. Então, no período, foram aplicados pela Prefeitura 4.366.394,53 de despesas patrimoniais, tá? Valores incorporados. Ok? E, finalmente, né, como já é de praxe também, a gente apresenta para os senhores um breve relato das movimentações das autarquias, da administração indireta. Chegamos nos seguintes valores. Primeiramente, a gente começa com o maior, né, o DEMAI. Teve uma receita orçamentária de 15 milhões, uma despesa orçamentária de 21. Né? Uma receita menor que a despesa. Mas as pessoas podem observar no quadro seguinte que o aporte financeiro, né, saldo em bancos, fechou no primeiro quadrimestre 22.471.000, né? Fato este que suporta as despesas adquiridas por esta autarquia. Tá? Uma outra observação, que é a total das receitas, já com a extra orçamentária, 30 milhões, e as despesas, 29 milhões. Okay? Em seguida, passamos para águas minerais, uma receita orçamentária de 657 e uma despesa orçamentária de 822. Saldo final em bancos, em 30 de abril de 2015, 51 mil reais. Ok? Então, sim, a disponibilidade bancária ainda existe, persiste, isso é importante. O nosso Instituto de Assistência teve uma receita orçamentária de 3.714 e uma despesa orçamentária de 3.802. E uma receita extra de 23 mil e uma despesa de 22. Somando os totais, uma receita de 3.700.000 e uma despesa de 3.800.
Saldo em caixa em 30 de abril de 4.278.000. Tá? Perdão? Na onde? A lâmina. Aqui. Mais uma? Essa aqui, Paulo, não, né? Não, tem 52 milhões. Ah, 52, então é da MAI. Aí. Essa aí, Paulo? Essa é da MAI. É assim, para cada autarquia são 2 lâminas. Uma receita e outra a gente coloca a despesa. Como são muitos valores, a gente distribui em 2 para ficar mais visível, tá? Sim, pode tocar? Beleza. Então, gente, nós paramos no IASM, né? Eu tinha falado do valor que estava disponível em caixa em 30 de abril, R$4.278.000. Em seguida, passamos para a nossa autarquia, né? Autarquia Municipal de Ensino, uma receita orçamentária de 339 mil e uma despesa orçamentária de 214 mil reais. Com saldo em 30/4, né? Evidentemente que hoje o valor já é diferente, né? Porque isso é muito eclético, muda todo dia, então, mas se tratando de quadrimestre, em 30 de abril, a autarquia tinha em seu caixa 2 milhões, em caixa de bancos, né? 2.717.000 reais, tá? Fundação Jardim Botânico, uma receita orçamentária de 98 mil, uma despesa de 381. Né? O valor é considerado nas despesas correntes. E um saldo em caixa, né, em contrapartida, o saldo em caixa aumentou, né, de um exercício, de um período para outro. Era 276, fechou em o quadrimestre com 293 mil reais. Tá, ok? A gente está falando um valor mais sintético, né, para... Pois não? Sim, receita orçamentária da Fundação 98 mil e a despesa orçamentária 381 mil. Isso. Valores redondos, viu, professor? Só para... O que é essa extra orçamentária? Essa orçamentária são repasses, são valores que você desconta de um órgão e tem que repassar depois. Funciona como se fosse um INSS que desconta do funcionário para a gente pagar. Então, todas essas transações contábeis é classificado como receita extra. Tudo aquilo que de fato não é seu, né? Então, você tem que reter e depois repassar. Você pode ver que nós temos uma conta de receita orçamentária e as de despesas. Então, você faz a retenção, de alguns casos, depois você paga esses credores que você fez a retenção. INSS, cooperativa, IASM, né, que você desconta do vencimento da pessoa e depois tem que pagar. É uma receita extra porque é uma receita que não é nossa, né? Ela fica no balanço como extra, mas depois você tem que assumir o compromisso de pagar para quem você fez a retenção, entendeu? Entendeu? Vamos ser mais... porque assim, a receita extra, professor, é assim, o que você desconta, vamos dar um exemplo de uma guia do INSS. Toda pessoa tem um INSS desconta dela, não tem? Desconta. Então, esse valor, nós temos que pagar o INSS. Então, para ficar conciliado no balanço, você pega esse valor e lança receita extra orçamentária, porque depois você vai ter que pagar uma despesa extra orçamentária. É uma contrapartida, entendeu? Tem algumas exceções no caso da Câmara, que a gente empenha, é uma despesa extra, mas a Câmara não devolve para a gente, né? Faz uma ordem de pagamento para a Câmara e efetua o pagamento. Essa é uma exceção. Bom? Então, gente, a lâmina aqui da Fundação era a última apresentação que eu queria colocar para os senhores, né? E, como de praxe, a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento, tá? Muito obrigado pela atenção, viu? Agora nós iremos passar as perguntas aos senhores vereadores, do qual gostaria de registrar aqui
o ilustre vereador Flávio Henrique Faria, a presença, também o vereador Luiz Carlos Penicilvo Lical, vereador José Maria, vereadora Maria José Escaciotti, Marcos Tadeu Sala Sansão, vereador Joaquim, o vereador Jonei Eiras, também o vereador e primeiro secretário Rogério Carrilho, o vereador Paulo Tadeu, líder do prefeito nesta casa, também o vereador Antônio Carlos Pereira e o Valdir Sebetili. Gostaria de justificar a ausência que já foi justificada do vereador Tiago Caveranha e também da ausência da nossa presidente, que tinha outros compromissos para representar esta Casa Legislativa. De forma que eu vou passar a palavra aos senhores vereadores. Primeiro inscrito é o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, Alexandre, demais vereadores, vereadoras, o presente. O Alexandre, acho que você é pertinente, você responde essas perguntas que eu vou fazer aqui. Sim. Sim, hoje, você quer que eu te fale primeiro, depois você me responde todas? Pode ser. Tá. Hoje, qual é o total da dívida ativa da prefeitura? Não entendi. A dívida? A dívida ativa da prefeitura. Ativa? Bom, nós temos... Você quer que eu vou fazer depois você me responde? Você que sabe. Você quer... Pode fazer. Então, qual? Tá. Quais as medidas estão sendo tomadas para o seu recebimento? No resultado nominal, houve um crescimento de 14 milhões resultado nominal. Isso. Houve um crescimento de 14 milhões, tirando 81 de 66, 14 milhões da dívida consolidada do município. Não vi nenhuma operação de crédito aí. Houve alguma operação de crédito? O que explica esse aumento de 445% da dívida consolidada? Quantas empresas agrominerais, o valor das receitas correntes do faturamento foi 657 milhões. Esse faturamento das empresas já está incluída essa venda de água ou tem outro recebimento do DEMAI que faz esse repasse para ele? Há um estudo no DEMAI, quando será transferido a título de aumento de capitais a empresas agrominerais, porque existe uma lei 8.199 que criou a empresa DEMAI, que quando tiver aumento de capital, inclusive tem que ser mandado para a Câmara, e não está sendo mandado. Tá certo? E mais duas perguntas. Qual é a dívida do IASME da Prefeitura com o IASME, o repasse patronal, e o que você me fala se há algum atraso referente aos repasses efetuados às instituições atualmente? Instituições, no caso seriam subvenções. Muito obrigado. Bom, primeiro vamos falar da dívida ativa, né? Bom, dívida ativa hoje, o município deve ter em valores orçados, dentro do seu orçamento para 2015, em torno dos 15, 16 milhões. Tá. Previsto. E a gente entende que isso vai acontecer no decorrer do exercício, viu, Jonei? Porque teve uma crescente, né, nesse quadrimestre, e a receita da dívida ativa, ela independe do quadrimestre, né, dos valores. Então, eu acredito que vai atender os 16, 17 milhões previsto no orçamento. Tá? Então, eu acredito que vai manter a sua crescente. Ok? Essa é a primeira, né? A segunda, repete para mim que a gente responde. O crescimento de 14 milhões da dívida consolidada. Ah, sim. O que aconteceu foi o seguinte: quando você pega em vista de comparação, o primeiro quadrimestre, que nós estamos falando de quadrimestre, né? 30 de 4 de 2014 com 30 de 2015. Então, teve esse acréscimo porque houveram parcelamentos junto ao INSS e PASEP. Aí eu respondo aquela segunda pergunta que você me falou, né? Qual o motivo, né? Então, não houve operação de crédito ainda, não foi contratada, né? Existe no orçamento, os valores estão... existe a proposta do Tesouro Nacional. Está em
fase de análise pelo Tesouro Nacional. Então, o motivo desse aumento da dívida foram dois parcelamentos que nós fizemos com o PASEP e com o INSS. O PASEP foi levantado o débito de 2009, não foi, Nestor? 2009, né? Que nós tivemos que parcelar, né? Então, aí, para que saia a certidão, os parcelamentos estão em dia, né? E teve um parcelamento de INSS também do valor da parte patronal. Isso teve o acréscimo do valor da dívida, tá? Que estão sendo pagos religiosamente em dia. Ok? Aí tem mais uma pergunta que você fez. Das águas minerais. Águas minerais. Tá. Os valores que são computados nas receitas das águas minerais são efetivamente arrecadadas com a arrecadação que ela tem, né? Como são valores mais sintéticos que as autarquias me passam, eu não tenho como te precisar aqui qual seria o real valor da arrecadação. Mas se o DEMAI fez o aporte de capital, evidentemente aqui entra também, porque é uma receita, né? Agora, com relação ao aporte de capital, se o DEMAI efetivamente está fazendo ou não, eu preciso me comprometer a te informar, porque essa é uma transação de autarquia para autarquia. A gente só pega, nesse caso aqui, os valores de balanço para balanço, a conta sintética, tá? E eu me comprometo a te informar isso daí, viu? Tem mais alguma pergunta que você fez, eu não lembro? Do IASB, tá. Você fala de valores em aberto. Que me aparece no balanço lá hoje, eu acho que em torno de uns 4 milhões que está em aberto. Só patronal, a parte do funcionário está em dia, tá? Isso tem algum repasse atrasado para as entidades? Dentro do cronograma de pagamento, eu acredito que o atraso é por questão de cronograma financeiro para um aporte de folha de pagamento, né? Que chega no final do mês, o exercício fica um pouco apertado, mas eu acho que, na minha opinião lá, eu particularmente não tenho tido reclamação, o pessoal não tem cobrado assim, empenhos, para onde é que está o empenho, localização. Eu acho que está dentro do trâmite normal, na minha opinião. Tá? Não vejo nenhum contrato de tempo maior com relação a atraso, não. Tá? Mais uma? Só isso? Beleza. O segundo vereador inscrito é o Antônio Carlos Pereira. Muito obrigado, senhor presidente Paulo Eustáquio. Nobres colegas, senhoras e senhores, queria perguntar para o senhor Nestor Seba Moura, secretário, pelo panorama, né, que a gente vem constatando, né, o senhor mesmo reafirma, né, a queda da atividade econômica, a arrecadação. Senhor Nestor, o senhor acredita que possa afirmar categoricamente que a Prefeitura de Poços de Caldas, como sempre aconteceu, né, até hoje, que eu me lembro, conseguirá honrar pagamentos de servidores até o final do ano, senhor Nestor? Mesmo com esses números, às vezes, assim, um pouco desanimadores, o senhor acredita que com o andar da carruagem possa melhorar e a Prefeitura cumprir todos os compromissos com os servidores, folha de pagamento e tudo mais? Muito obrigado. Hein? Muito oportuna, vereadora, o seu questionamento. Inclusive, no início do mês passado, foram publicados 2 decretos que dispõem sobre contenção e redução de despesas na Prefeitura, né? Um mais abrangente, que envolve basicamente vários itens da despesa de custeio, e tem um dispositivo no decreto que estabelece prioridades em termos de pagamento, né? E no topo dessas prioridades está justamente o pagamento da folha de pagamentos, seguida de encargos. Essa é a determinação do prefeito com relação a priorizar as despesas da Prefeitura. Informando para o senhor que o pagamento amanhã vai ser realizado normalmente, já foi depositado a essas alturas, então o mês de maio está sendo cumprido. Nos meses subsequentes,
não temos um cenário que ainda nos leva a ponderar uma melhoria em termos de arrecadação de todos os entes da federação. Acho que as notícias não são boas, né? Há outros analistas que colocam uma expectativa de que no segundo semestre a tendência de melhorar um pouco, né? Nós temos uma expectativa de que haja uma melhoria no repasse com o Fundo de Participação de Município para o segundo semestre, em razão da aprovação da emenda constitucional que aumentou em mais 0,5%, o repasse para os municípios a partir do segundo semestre. Então, a expectativa é que, pelo menos com essa fonte, melhore um pouco. A gente está intensificando, a Secretaria da Fazenda está intensificando a cobrança dos devedores da cidade. O estoque da dívida ativa hoje é elevado, de 100 milhões de reais, mais ou menos. Está claro que tem uma parcela ali que é incobrável, né? Mas o estoque hoje é de 100 milhões de reais, né? Equivale a um percentual grande do orçamento do município, né? Então, nesses primeiros meses do ano, como eu já ressaltei, foram encaminhadas várias cartas de cobrança, os resultados apareceram, tanto é que a arrecadação com a dívida ativa, como os senhores viram no quadro de receitas, cresceu mais de 55%. Então, está sendo intensificado pela Secretaria da Fazenda a cobrança da dívida ativa administrativa, bem como também da parte da Procuradoria-Geral, o ajuizamento de ações, né? Isso somado, naturalmente, que está conduzindo essa melhora da arrecadação. Portanto, a prioridade do prefeito Heloísio é o pagamento da folha de pagamentos dos servidores, bem como o recolhimento dos encargos, vereador. Satisfeito? Com a palavra, o vereador Paulo Tadeu, líder do senhor prefeito nesta casa. À vontade. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores, eu queria fazer aqui duas observações. Depois, mais na frente, quero pedir licença ao senhor presidente para retomar numa outra linha. Mas eu queria, primeiro, observar que nós temos aqui um quadro de expectativa de receita para esse ano, em que os bimestres, terceiro, quarto, quinto e sexto, eles têm uma perspectiva de arrecadação maior do que o primeiro e o segundo bimestre, que são exatamente os bimestres marcados pela sazonalidade do IPVA e do IPTU. Tanto que a arrecadação até nesses dois primeiros bimestres foi significativamente superior à expectativa orçamentária. Aí aparece aqui uma dificuldade de compreensão, é que nós temos entre a administração direta e a administração indireta no primeiro bimestre, nós temos uma diferença da ordem de 5,5 milhões, arredondando. Não, perdão. 9,5 milhões. 9,5 milhões. E no segundo bimestre, de 10,5 milhões.
o que dá uma diferença da ordem de 20 milhões. Qual é a razão da arrecadação da administração direta? Fica compreendido que houve um certo cuidado ao estimar a receita do primeiro e segundo bimestre. Então, houve, de certo modo, essa receita dos primeiros 2 bimestres foi subestimada. Mas, com relação no consolidado, quando surgem aqui esses 20 milhões a mais na administração indireta, o que explica essa arrecadação bem acima da expectativa? Bom, Paulo, eu acredito que o valor a maior, né, lógico que o consolidado é muito contribuído pela própria prefeitura, né, tem uma arrecadação muito boa nos outros quadrimestres, né, a gente atribui também ao DEMAI, né, que falha a memória aqui qual seria a rubrica da receita correta para chegar nesse valor, mas o DEMAI é um grande contribuidor para que a receita consolidada ela atinja aumento, né? E um outro detalhe também importante a gente frisar, que você pode perceber que nos 2 primeiros quadrimestres, o que contribui muito para esse valor de aumento de receita em comparado ao orçado, são resultantes do quê? As metas são menores. Né, Paulo? As metas são menores por quê? Porque existem dentro das metas as receitas de capitais também, as receitas de capital também, que são operações de crédito, né? Então, qual que é o histórico de Poços de Caldas? As operações de crédito, na maioria das suas vezes, elas são contempladas a partir do 3º quadrimestre. Porque no primeiro trimestre e no segundo, que são o primeiro quadrimestre, é tido para análise, toda operação de crédito tem que ser obrigatoriamente encaminhada ao Legislativo para aprovação da lei e, posteriormente, encaminhada ao Tesouro Nacional, né, professor? Para analisar a capacidade de endividamento do município. E isso geralmente demora um pouco, porque analisa, eles aguardam publicações, atualizações. Então, a partir do 3º quadrimestre, eu falo que as metas orçamentárias são um pouco maiores, né? E aí, se atender o que a gente fez o pleito de receita de capital, evidentemente a meta pode dar valor superior também. Caso não, pode ser que caia, né? Porque a gente tem que obedecer a lei do orçamento, lógico, e distribuir dentro do critério de evolução das receitas, tá? Então, Paulo, não sei se eu respondi a pergunta, eu acredito que o DEMAI é um grande responsável. Sim. Né? A gente só precisa analisar a receita, a razão da receita, mas o DEMAI é a nossa maior autarquia, tem o equilíbrio financeiro, né? Sabemos disso, os valores, os números estão aí, e ele contribui, Paulo, para essa de 93 milhões aí que você achou que tem um salto, de fato tem mesmo, viu? Eu entendo que seria o DEMAI. Só não posso te precisar, desculpa nesse momento, a receita, mas o DEMAI é um dos grandes responsáveis. Okay. Tá? A segunda questão são 2 questões numa só. A gente observa aqui que houve um crescimento na despesa de material de consumo da ordem de 12,5% nesse primeiro quadrimestre. E se nós considerarmos que de 2013 para 2014 nós tivemos um avanço significativo, salvo engano, as despesas de material de consumo da prefeitura subiram em torno de 80% em 2014 comparado a 2013. Então, a gente observa que ela continua subindo. Eu quero levantar essa questão, ligando ao fato de que nós observamos aqui que nós temos 44,9% da despesa já empenhada, quer dizer, toda a despesa prevista para o ano já está empenhada no primeiro quadrimestre. Não existe aqui um risco de as secretarias estarem empenhando baseado no orçamento e não no fluxo financeiro efetivo da prefeitura, porque me parece que, a não ser que haja aqui um empenho de alguns meses, por exemplo, com relação à folha de pagamento, né?
Porque senão me parece que nós estamos correndo o risco aqui de estar diante de um fenômeno aqui de empenho contra o orçamento e não contra o fluxo financeiro, o que pode encerrar um certo risco na gestão orçamentária do município. Depois, se o presidente me permitir, mas no final eu queria fazer outras duas considerações, mas são essas que eu queria fazer agora. Fique à vontade, vereador. Paulo, posso? É o seguinte, porque no caso da despesa empenhada, o município tem que ter o cuidado de fazer os empenhos estimativos, né? Então, os empenhos estimativos você segura a dotação. E aí, quando você está na liquidada e paga, aí já é os pagamentos e a quitação. Então, nesse caso, a grande maioria são empenhos para segurar o contrato de licitação e de demais contratos. Então, esse valor total do valor empenhado, que já está quase total do orçamento, 40%, né? 44%, a maioria é empenho estimativo. Então, ele não resulta em compromisso ainda. Conforme vai sair no contrato, vai fazendo subempenhos. Entendeu? Então, essa situação, ela se manter, aí começa o quadro real da parte de comprometimento mesmo. Mas aí, no valor da parte empenhada, são os valores empenhados para segurar a saldo orçamentário, porque a lei obriga a fazer isso, né? Você tem que ter aí o aporte orçamentário para você fazer os pagamentos posteriores. Ok? Com a palavra, a vereadora Maria José Escaciotti. Senhor secretário, Alexandre, muito obrigada aí da presença. Minhas questões são rápidas, são perguntas. Alexandre, até eu ia perguntar essa questão das receitas de capital, porque no primeiro quadrimestre, em 2014, a gente nota que você mesmo aí colocou essa dificuldade, né? Que não dá tempo, porque precisa de aprovação, essa coisa toda. Mas em 2015 já se conseguiu esses empréstimos aí no valor de mais de 1 milhão aí, né? Representando esse aumento de 1.143 em relação a 2014. Né? O que foi essa facilidade aí? Conseguiu-se essa facilidade ou já eram coisas que estavam para sair realmente? Que quadro que é esse aí, professor? Receitas de capital na receita realizada lá. Isso, lá, tá. Olha, receita de capital. 1 milhão de 100 mil. Na realidade, isso aí são já valores, são transferências de capital de convênios, tá? Que teve maior repasse de meses anteriores, porque até então a operação de crédito não chegou nenhuma ainda. Okay. A operação de crédito, 5 milhões, né? Eu acho que é os 5 milhões, está em análise nacional ainda, né? Ainda não. Então, quando for aprovado e os recursos vierem, a gente contabiliza aqui. Quando o Tesouro Nacional aprova, a gente não lança aqui a gente lança o carregador. A hora que começar a entrar o recurso, né, o Paulo entende bem disso, ficou muito tempo lá, né, Paulo, nessa monte de receita aqui, e funciona assim, sabe, professor? Então, esses valores são transferências de capital, que é diferente de operações de crédito, são convênios, né, alguma coisa que entra, que eventualmente não entrou no ano passado, então, essa diferença de 1 milhão não é operação de crédito, são outros recursos, tá, que não é operação. Bom, está claro da dificuldade entre a arrecadação, a receita, a despesa, né, o superávit primário, mas o nominal está claro aí da dificuldade do município. E aí, quando se vê a receita, sabe-se que há esse repasse aí do DME, o IPVA e o IPTU, né? E aí, para o próximo quadrimestre, como é que está a previsão dessa receita agora? Como é que o município agora, né, fica diante desse quadro agora? Como é que nós vamos repensar essa receita agora? Dando continuidade agora, a tendência é a receita ela ficar de uma maneira mais linear, ou seja, não vamos ter mais aquele repasse bom de IPVA e IPTU, como tivemos no primeiro quadrimestre, né? E aí entra o decreto do prefeito, que é para conter as despesas, para a gente, em preocupação, manter o equilíbrio orçamentário e financeiro. Então, professor, a receita orçada... Pelo decreto que o prefeito... Justamente, é um mecanismo que eu acho muito importante, que é para reduzir despesas, né? Porque o resultado mais rápido seria reduzir despesa, né? Trabalha-se muito em arrecadar mais, mas são processos mais lentos. A receita, ela está ali, se for cortado, o resultado é mais rápido, tá? Mas é um processo lento, né? Processo lento. Vai ser muito
Sim. Vai ser lento, a despesa vai ser um pouco mais lenta. É melhor. Mas que dê certo o decreto, que dê certo. Vai dar certo. Bom, e por último, é só a questão aqui da água mineral, porque no final aqui a água mineral, Alexandre, ela apresenta um total de receitas de 657, de despesa de 822 e um disponível de 51 mil. Sim. Né? Sim. Então ela está num desequilíbrio aí danado. Sim, né? Existe a preocupação porque a receita foi um valor, a despesa maior e, consequência, para assumir os compromissos, o saldo de caixa caiu, né? É o resultado. E o DEMAI é o controlador, vamos dizer assim, né? Sim, das águas minerais, sim, e com uma sim. arrecadação lá, uma propensão aí, coisa e que vai ter de absorver ainda o prejuízo das águas minerais aqui. A gente acredita que as águas minerais, ela entrando com o advento da água gaseificada, né? Eu tenho muita convicção que esse quadro no próximo mês vai melhorar, né? Eu acho que se a receita equilibrar com a despesa, o saldo do banco vai melhorar. Então, vamos ver aí no próximo quadrimestre as formas de receita das águas, que é muito legal, né? A água com gás seria muito bacana. Espera-se, né, que o mercado realmente, né? Sim, a água Poços de Caldas ainda é água Poços de Caldas. Claro, né? Verdade. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. Nada. Perguntaria ao vereador Paulo Tadeu se ele tem mais alguma pergunta, vereador. Eu queria até aproveitar, obrigado, presidente. Eu queria até aproveitar a preocupação levantada aqui pela vereadora Maria José com relação à questão da água mineral. Se a gente observar aqui, na verdade, a água mineral ela tem um histórico, né, de déficits e de prejuízos anuais, de modo que contabilmente, inclusive, ele apresenta um prejuízo com muito... Pode ficar tranquilo, mas assim, a água mineral ela tem um histórico de prejuízos, né? Tanto é que contabilmente ela carrega no seu balanço aí um prejuízo da ordem de 3 milhões e alguma coisa, né? Mas a gente pode observar aqui que a receita operacional vis-à-vis as despesas da água mineral, elas estiveram equilibradas, porque ela teve uma receita orçamentária de 657 mil reais e teve despesas correntes de 620 mil reais. O que desequilibra nesse ano é exatamente a despesa de capital. Foram os investimentos que foram feitos, especialmente na nova linha de envasamento e de gaseificação. Agora, é bom que essa questão da água mineral seja sempre levantada aqui, vereador Antônio Carlos, porque eu acho que nós temos que começar a criar uma ambiência para a gente buscar fazer com que essa água busque uma nova forma institucional, uma forma empresarial nova, sobretudo através de sociedade com o setor privado, uma parceria, porque de fato não é nem tanto pelo resultado dela, mas é pelo potencial que ela tem de divulgação do município, que não é explorado, porque os limites de uma empresa pública como a água mineral, não tem como a gente ir além do que ela foi esses anos todos. Nós tivemos diretores das mais diferentes formações lá e ninguém conseguiu fazer com que ela se viabilizasse efetivamente como uma grande empresa de águas minerais. Para se ter uma ideia, as águas de Minas, né, que foi até uma reação àquela exploração irresponsável das águas de Araxá, das águas de Caxambu, né? Então, foi criada uma empresa pública mineira para reagir àquela situação e hoje a tendência das águas de Minas é buscar abrir o capital e parcerias público-privadas no sentido de viabilizar esta água mineral. Então, acho que aqui na Câmara nós tínhamos que debater isso com mais intensidade, talvez até recomendar mesmo que a administração possa buscar essa alternativa, porque potencialmente, vou usar uma expressão que é uma judiação, que a gente não possa explorar toda
as possibilidades da água mineral. Eu queria, finalmente, aqui, fazer um comentário com relação às despesas correntes. Aqui na educação, nós temos 22, da receita corrente, 22,48. O que está dentro da expectativa, porque o primeiro quadrimestre tem uma receita maior, a despesa da educação ela acaba mesmo proporcionalmente sendo menor. Rapidamente, você já tem uma ideia sobre o impacto de termos hoje cerca de já 80% dos alunos em tempo integral e 7.500 crianças na educação infantil? Quer dizer, tem ideia do impacto nominal nisso nesse primeiro quadrimestre, ou isso não está aí? O impacto, no geral, né, porque a educação tem só... O ensino infantil, o impacto do total é uns 50%, Paulo, do total de gasto com a educação. No ano passado, salvo engano, foi 64 milhões de reais em educação infantil. Sim, foi. A nossa grade é muito boa, né? A rede de ensino de posse é muito boa, né? Então, o ensino infantil geral é em torno de 60%, 70%, posso estar gerando uns 70% do total dos 22 computados hoje, que vão atingindo 26% que a gente tem. Entendeu? Então, é um percentual alto, sim, ensino infantil geral. É sim, fundamental, tenha uma grande contribuição, infantil geral também é muito considerado, muito participativo. Obrigado, Nestor, obrigado, Alexandre, obrigado, presidente, pela nova inscrição aí. Fica à vontade, secretário. É só um complemento rápido que eu acho relevante. Quando o vereador Paulo levantou a questão da previsão de arrecadação, eu acho importante colocar que, embora a autarquia DEMAI tenha puxado para cima a arrecadação total do município, a nossa previsão, pelo menos com base da receita arrecadada no primeiro quadrimestre, nós estamos projetando uma arrecadação a menor do que a prevista, considerando a receita arrecadada do primeiro quadrimestre e uma projeção de maio a dezembro de 9,8 milhões, vereador, a menos, a depender de como vai se comportar a arrecadação nos meses subsequentes. Mas com base no primeiro quadrimestre, esse seria a queda na comparação entre receita arrecadada e receita prevista, só da prefeitura, né? Com relação ao material de consumo, por que cresceu? Cresceu porque houve um pagamento a maior, principalmente de kits escolar, nesse primeiro quadrimestre, em valores maiores do que em comparação com o primeiro quadrimestre de 2014, né? Uma outra questão que eu acho importante colocar com relação à educação, eu não sei se o senhor observou, mas houve uma forte redução no repasse do Fundeb. Por quê? Porque houve uma diminuição no número de alunos matriculados na rede municipal. Então, a tendência é que o Fundeb, o repasse do Fundeb, esse ano vai tender a cair. Então, acho que isso é importante ficar registrado, né? E com relação à previsão da arrecadação, a gente mencionou, destacou muito a questão dos 2 decretos, né? Um dos quais restringindo, contendo, reduzindo despesas de custeio, e um segundo decreto mais voltado para a área da saúde, tentando estabelecer critérios no pagamento
de hora extra, que é um dos principais itens aí da despesa de custeio que tem crescido muito ultimamente. Mas do lado da receita, também o prefeito Heloísio vem propondo aperfeiçoamentos, modernização da legislação tributária, né? Inclusive, no momento, aqui na Câmara, há 2 projetos de lei, né? Um alterando a legislação tributária, envolvendo uma modernização bastante grande com relação à legislação da cobrança do ITBI, inclusive com uma mudança de base de cálculo, né? Bem como também o estabelecimento de critérios de cobrança do ISS da construção civil. Somente esses 2, de mais ou menos 7 ou 8 itens, que está sendo proposto em termos de mudança, irá proporcionar uma melhoria na arrecadação, caso essas iniciativas do prefeito Heloísio sejam apreciadas e aprovadas aqui pela Câmara. E há um outro projeto de lei também, que estabelece um dispositivo de criação da premiação pela emissão de notas, né? Pelo comércio e pelo serviço, que é a nota fiscal premiada, que eu acho também uma iniciativa interessante no sentido de melhorar a arrecadação do município já esse ano. Deverá, mediante apreciação do prefeito, talvez ser encaminhado mais 1 ou 2 projetos de lei para os senhores apreciarem ainda esse ano com relação a melhorias na arrecadação. Muito obrigado. Satisfeitos, senhores vereadores? Antes, senhor secretário, das considerações finais, gostaria de agradecer a presença dos servidores dessa casa, do Ricardo Marcondes, Luiz Augusto, Paulo Roberto, que são servidores novos, estão aqui vestindo a camisa dessa casa, acompanhado da Tereza Amaral, também do servidor Celso e também da Ana Paula. Quero agradecer a presença também do nosso tesoureiro lá, o responsável pela contabilidade, o Toninho. Também muito obrigado aos senhores servidores, viu? E deixa o senhor à vontade para as suas considerações finais. Eu tenho a agradecer a paciência de todos os senhores e até aqui, de nos ter ouvido, e espero, com a apresentação nossa aqui, a minha e do Alexandre, ter prestado os esclarecimentos necessários para a compreensão dos senhores com relação a como foi arrecadado e como foi utilizado o dinheiro público nesse primeiro quadrimestre. Muito obrigado. Esta casa que tem a agradecer ao senhor, também um servidor Alexandre, e a casa, o senhor fica à vontade, que é a casa do senhor, também do Alexandre, contador, que está sempre presente conosco aqui. Nós que agradecemos, em nome da população de Poços de Caldas, dou por encerrado essa audiência. Muito obrigado, senhores vereadores, senhores funcionários. Muito obrigado.